palavra que saltou aos meus olhos e ao meu coração nessa semana. Eu queria compartilhar esse pão com vocês. Estou feliz por um momento que a gente tem vivido na igreja, de verdade mesmo, sem demagogia nenhuma. De Deus levantando nesse lugar uma nova geração de pessoas que compartilham a palavra aqui e que entenderam o propósito de ministrar aqui. Nosso propósito aqui não é ser pregadores, levantar pregadores que saem derramando uma rajada de glória, não é sobre isso. Nós temos o altar como um lugar de ensino, um lugar de discipulado, um lugar de compartilhar o pão. E na quinta-feira, quem não esteve aqui, irmãos, eu queria te encorajar a assistir o culto no YouTube. De verdade. Queria te encorajar a isso. Queria pedir para o pessoal da comunicação colocar o link dessa palavra lá no grupo da igreja, nos avisos, para que todos possam ter o acesso mais fácil, porque foi uma palavra de congresso da família, irmãos. Que palavra, guardiões do lar. Que palavra. Foi um absurdo que a Karina ministrou. Foi um absurdo. Então, eu louvo a Deus por isso, irmãos. Louvo a Deus por isso, por ter pessoas que estão ouvindo o coração de Deus, porque essa é a tônica da palavra, irmãos. A palavra não é eu pregar o que eu quero, é a gente ouvir o coração de Deus. Sim, a gente ouvir o coração de Deus. E teve o discipulado de mulheres aqui, o GD de mulheres, a Lilian compartilhou a palavra. Eu não estava, mas o que a Andresa me disse, olha, foi algo precioso, um pão que foi compartilhado aqui, que foi algo maravilhoso, muitas mulheres aqui. E eu queria reforçar o convite, a convocação para você, mulher, engajar nesse GD de mulheres, que é um tempo muito precioso. Assim como ontem dos homens também, tinha um bom número de homens aqui, mas faltou muitos homens ainda para estar nesse tempo com a gente. E ontem o David compartilhou uma palavra com a gente sobre confiar em Deus também, que foi um pão precioso que nós comemos aqui. Então, assim, irmãos, a gente precisa ouvir o coração de Deus. Eu louvo a Deus porque está levantando uma geração de pessoas que têm ouvido o coração de Deus, que eu acho que isso é o mais importante, a gente ouvir o coração de Deus. Porque se a gente ouvir a voz da nossa mente humana, irmãos, a gente não tem nada para oferecer. Agora, se a gente ouvir a voz do Espírito e nos direcionando na palavra, tudo muda. Amém? Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia com a gente aqui em Romanos, no capítulo 8. Romanos, no capítulo 8. O tema da mensagem hoje é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos repetir isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero ler com você a partir do versículo 31. A partir do versículo 31. Diz assim a palavra: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele.
quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaça de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vou ler novamente o versículo 37. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes nas alturas, nem profundidades, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus. Amém, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, diante desse versículo, nós precisamos nos reposicionar em nossa identidade em Cristo e reconfigurar a nossa fé. Vou dizer de novo, diante desse versículo, diante dessas realidades espirituais, nós precisamos nos reposicionar em Cristo, na nossa identidade em Cristo. E reconfigurar a nossa fé. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma identidade em Cristo. Nós temos um destino em Cristo. Nós temos um destino no Senhor. E escute, em meio aos dias difíceis, é muito comum nós questionarmos onde está Deus em tudo isso, o que está acontecendo. O que acontece, irmãos? Às vezes, dias maus, dias ruins, nos tira da posição que nós temos em Cristo. Dias difíceis parece que desconfigura a nossa fé. Parece que nós procuramos aonde está a minha fé. E aí nós questionamos aonde Deus está no meio de tudo isso. Parece que eu estou no meio de um redemoinho, parece que as coisas estão acontecendo, nada coopera, irmãos, com muitas pessoas que eu tenho conversado, tenho falado, pastor, eu tenho enfrentado lutas. Por que, irmãos, nós temos enfrentado lutas, irmãos? Porque é um tempo difícil. E eu te digo, irmãos, não espere por dias fáceis. Porque à medida que se aproxima a vinda de Cristo, a Bíblia ensina, a Bíblia nos mostra que serão dias difíceis. Agora nós precisamos ter cuidado, muito cuidado nesses dias. Por quê? Porque é muito fácil nós sairmos da posição espiritual que nós temos em Jesus por causa desses dias. É muito fácil nós perdermos a cabeça, nós perdemos a paciência, nós abandonarmos os nossos princípios. É muito fácil. É muito fácil a gente achar que por causa de dias difíceis, parece que a nossa fé foi roubada.
Agora, irmãos, nós não precisamos questionar aonde Deus está em meio a tudo isso. O questionamento que nós temos que fazer nesses dias é aonde nós estamos em meio a tudo isso. Aonde nós estamos em meio a tudo isso. Quando Adão, ele sai da posição que ele tem em Deus, e Deus vem, como todo entardecer, para aquele diálogo diário com Adão, a pergunta de Deus é: Adão, aonde você está? Irmãos, e nós temos um Deus que ele é onipresente, ele sabia onde Adão estava, mas a pergunta não era sobre onde ele estava de uma forma geográfica. Era onde ele estava posicionado naquele momento. Adão, aonde você foi parar? E a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos nesse momento, e talvez eu não sei o momento que você está vivendo, se você está vivendo um tempo de vento em popa, ou se você está vivendo um dia difícil, travado, às vezes no relacionamento matrimonial dentro de casa, às vezes dentro do relacionamento com os filhos, ou de repente a sua vida financeira, talvez a sua vida profissional tem sido um dia travado, às vezes a sua convicção de fé, às vezes a sua vida espiritual é uma vida que está lutada, está brigada, eu não sei qual momento que você está vivendo. Aí a pergunta que nós temos que fazer e ouvir do Espírito Santo é: aonde nós estamos? Em meio a tudo isso. Aonde nós estamos em meio a tudo isso? Então, irmãos, o diabo ele não milita para nos tirar da igreja, mas ele trabalha para tirar a igreja de dentro de nós. O diabo não está preocupado, irmão, se você vem ou não no culto. Ele não quer te tirar do culto. Ele quer combater a sua fé para que você esteja no culto, mas o culto não esteja em você. Que você esteja aqui geograficamente, mas que você não esteja aqui espiritualmente. É isso que ele quer roubar de nós. Por quê, irmãos? Porque se ele roubar, se ele nos tirar de nós o senso de igreja, ele rouba as nossas convicções. Ele rouba as nossas convicções. Escute, quem perde as suas convicções em Cristo, perde a sua identidade em Deus. É isso, quem perde as suas convicções em Cristo, perde a sua identidade em Deus. Adão, aonde você está? Aonde você está? Romanos 8,31 que nós lemos, que diremos, ou que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, esse é um texto de convicção. Esse é um texto de convicção. Esse é um texto de posicionamento. Se Deus é por mim, quem será contra mim? E o que eu quero hoje, irmãos? Eu quero compartilhar o contexto dessa realidade espiritual. Não somente esse versículo, mas o contexto que cerca esse versículo. Então hoje nós vamos conhecer o contexto dessa realidade por nós. E eu quero destacar com você 7 pontos. 7 pontos aqui. Primeiro ponto, irmãos, que eu quero destacar é: o diabo te acusa, mas Deus não te condena.
Você pode dar um glória a Deus, irmãos? O diabo te acusa, mas Deus não te condena. Lá no versículo 1 do capítulo 8 diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando que o diabo nos acusa, irmãos? Quando nós erramos. Esse é o trabalho dele. Quando nós falhamos, quando nós fracassamos, vem o acusador das nossas almas e aponta o dedo para nós. Mas, irmãos, a palavra diz que não há condenação. Por quê? Porque quem acusa quer condenar. Mas o Senhor, Ele não quer condenar, Ele quer nos redimir. Ele quer nos redimir. Não é que Ele compactua com aquele erro, não. É que Ele olha para a gente naquele erro e Ele estende as suas mãos e diz: eu quero te tirar daí. Isso que você fez, isso que você está vivendo, não é condenatório. Isso que você está vivendo, eu te dou uma oportunidade de resgate. Por quê? Porque se eu te condenar, isso seria eternamente. Não, mas eu não te condenei, eu te dou uma oportunidade de resgate. E é isso que Deus ele tem para nós, irmãos. Uma oportunidade de resgate. A estratégia do maligno é nos condenar na nossa mente, irmãos. Escute, o inimigo das nossas almas quer nos condenar na nossa mente. Você fez, você errou, você não pode, você não é mais filho, você não é mais aquilo, você não é mais crente, você não é mais isso, olha quem você é. Isso é o que o diabo quer fazer na nossa mente. Por quê, irmãos? Porque uma mente condenada se torna uma mente estéril. Uma mente condenada se torna uma mente estéril, Antônio. Ela não produz mais nada. Porque, irmãos, porque quem é condenado perde a sua total liberdade. E uma mente condenada, irmãos, ela não produz, ela é estéril. Então, por isso, irmãos, que a guerra que nós travamos, ela está aqui, ó. É na nossa mente. A guerra que nós travamos, por mais que elas sejam espirituais, as decisões que nós vamos tomar, as nossas convicções espirituais, ela está na nossa mente. Ela está na nossa consciência. Uma mente salva reconhece o seu erro e anda em arrependimento. Uma mente redimida, que é uma mente que não é condenada por Deus, irmãos, é uma mente que ela anda em arrependimento. Porque Davi, diante dos seus erros, ele sempre agia com muita resiliência. Por quê, irmãos? Porque ele não ficava caído. Ele não ficava prostrado diante daquilo, não. Ele reconhecia. Por quê? Porque ele tinha uma mente redimida. Deus, eu pequei contra ti. Como disse o filho pródigo, eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu declaro, irmãos, isso é uma mente redimida. Uma mente que reconheceu que estava tudo errado. E ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus e não sou mais digno de ser chamado filho. Mas o que ele estava fazendo? Ele não falou isso lá, no chiqueiro. Ele falou isso diante do pai quando ele já tinha voltado para casa. Então, irmãos, o diabo te acusa, mas Deus não te condena. Não existe condenação para a pessoa que anda com uma mente arrependida. Irmãos, é isso que nós precisamos buscar de Deus, um coração que anda em arrependimento, irmãos. Porque se nós não andarmos em arrependimento, nós andaremos no erro. E andar em arrependimento não é não errar, é errar e se arrepender. E dizer, isso eu não vou fazer mais. Isso não é para mim. Porque o diabo, quando você erra, ele te fuzila. Deus, quando você erra, ele fala: Adão, o que você está fazendo aí? Você não entendeu?
Adão, o que você está fazendo aí? O diabo fala, seu lixo, fica aí, você não presta, você nunca vai ser um crente, você nunca vai ser um homem de Deus, você nunca vai ser uma mulher de Deus. O diabo faz assim, mas Deus não. Deus diz assim, olha, o que você está fazendo aí? Aí não é o seu lugar. Aí não é o seu lugar. Acaso os meus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir? Acaso as minhas mãos estão encolhidas para que não possa te socorrer? Não, sai daí, porque o pecado está fazendo separação entre eu e você. Vem para cá, meu filho. Então, o primeiro ponto é esse: o diabo te acusa, mas Deus não te condena. Segundo ponto, irmãos, Deus nos deu a autoridade para dominarmos a natureza humana. Romanos 8:5. Diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas, em coisas de natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Irmãos, aqueles que são dominados pela natureza humana versus aqueles que são controlados pelo Espírito de Deus. Escute, é decisão nossa ser dominado pela natureza humana ou ser dominado, ou melhor dizendo, ser controlado pelo Espírito de Deus. A nossa natureza humana, irmãos, ela deseja o que é contrário à vontade de Deus. A nossa natureza humana, irmãos, quer falar, quer meter o pé. A nossa natureza humana, irmãos, deseja o que é mal, deseja os vícios. A nossa natureza, humana deseja a imoralidade. A nossa natureza humana, irmãos, deseja o que é contrário à palavra de Deus. E nós temos, irmãos, a autoridade para dominarmos a natureza humana e andarmos no Espírito. Para fazer aquilo que agrada ao Espírito. O controle das nossas atitudes está na nossa mente. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Irmão, ei, você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. E se você tem a mente de Cristo, você pode dominar a sua natureza humana. Você pode vencer a sua natureza humana. Por quê, irmãos? Porque o Espírito, ele deseja as coisas que agradam ao Espírito. Escute. Nós temos autoridade e autonomia para andarmos pelo Espírito. Quem anda pelo Espírito é espiritual. Espiritual, irmãos, não é estarmos dentro da igreja. Espiritual, irmãos, é andar em Espírito. Lá em Gálatas, no capítulo 5, diz assim: quem anda em Espírito não satisfaz o desejo humano, o desejo da carne, o desejo da natureza humana. Sabe, tem pessoas que dizem assim: comigo é assim mesmo, eu falo mesmo. Irmãos, quem diz que isso é qualidade? Às vezes, irmãos, eu não estou falando de você não ser transparente. Tem que ser transparente, sim. Esse é um dos valores que nós defendemos nessa igreja, transparência.
Precisamos ser transparentes. Agora, uma coisa é ser transparente, outra coisa é não ter domínio próprio. E o que, irmãos? A nossa carne, irmãos, é só você olhar lá em Gálatas 5, ele vai falar o que é o desejo da carne, o nosso espírito milita contra a nossa carne, irmãos. Agora, nós temos autoridade e autonomia para andar em espírito. Deus nos deu isso. Paulo diz assim, olha, aquele que anda, aquele que é dominado pelo Espírito. Deixa eu falar uma coisa. Permita que o Espírito domine e comande a sua vida. Melhor, controle a sua vida, é o que está escrito no versículo. Permita, irmãos, que o Espírito controle as suas atitudes. Que Ele controle até mesmo os seus pensamentos. Pense no que você tem pensado. Por quê, irmãos? Porque todo fruto da carne começa na mente. Nós só damos fruto daquilo que já dominou os nossos pensamentos. A Bíblia já diz, a boca fala do que o coração está cheio. E, irmãos, é responsabilidade nossa como cristãos. Isso é uma responsabilidade sua, pessoal e intransferível de andar no Espírito. Você não pode transferir, você não consegue terceirizar a sua vida espiritual para ninguém. Aliás, no tempo da lei era isso que as pessoas faziam. Eles transferiam, eles terceirizavam o sacrifício. Eles terceirizavam as suas responsabilidades espirituais. E no tempo da graça, não, irmãos. A Bíblia diz que nós somos o sacrifício. Um sacrifício vivo e agradável a Deus. É engraçado que as pessoas falam, não tem mais sacrifício, não precisa mais de sacrifício. É verdade. O sacrifício de animal, o sacrifício de carne e sangue não precisa mais. Agora o sacrifício sou eu. Agora o sacrifício ele não é mais um ritual. O sacrifício agora é um estilo de vida. Então, irmãos, segundo ponto, Deus nos deu autoridade para dominarmos a natureza humana. Deixa eu falar uma coisa, domine a sua natureza humana. Põe ela no lugar dela. O lugar dela está submissa ao Espírito Santo de Deus. Nós estamos num tempo de oração em casa, de madrugada. E a Isa falou, acho que foi a Isa que falou, nossa, pai. Ou foi a Gabi, não lembro. É tão difícil acordar 3 horas da manhã para orar. Foi a Gabi, eu acho. Se quando é para viajar, a gente pula da cama, né? A gente acorda agora para orar. Irmãos, para orar é a gente colocando a nossa carne no lugar dela. E você acha que a nossa carne não é inteligente, irmãos? Dorme mais um pouco. Para quê? Que bobagem é essa de acordar de madrugada para orar? Você está entendendo? Então coloca a sua carne no lugar dela, irmão. O lugar dela é estar submisso à vontade de Deus. Terceiro ponto. Obrigado, Débora. Terceiro ponto. Do contexto dessa mensagem de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa eu te dizer uma coisa. Nós pertencemos a Cristo. Diga assim, eu pertenço a Cristo Jesus. Romanos no 14, do 14 ao 15 diz assim, porque somos guiados, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quem é filho de Deus, irmãos? Que são guiados. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós os chamamos de Abba, Pai.
meu paizinho. Irmãos, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Escute isso. Receba isso. Irmãos, os filhos pertencem ao Pai, aos pais. Você, irmãos, pertence a Cristo Jesus. Você pertence a Deus. E escute, você tem um dono, você tem um Pai que é Deus. Você pertence a Cristo, meu irmão. Nós somos filhos do Altíssimo. Irmãos, lembra que eu comecei a mensagem dizendo assim: nós precisamos nos reposicionar na nossa identidade em Deus e reconfigurar a nossa fé. Ei, você não é um bicho solto por aí. Você é filho do Altíssimo. Você não está à mercê da vida. Você pertence a Deus. Você pertence a Deus. E pastor, o que eu faço com isso? Se posiciona nesse lugar de filho de Deus. Se posiciona nesse lugar. Você tem alguém que você é dele. Pastor, mas eu sou sozinho na vida. Não fale mais isso nunca, irmãos. Você tem alguém que te adotou como filho. Essa é a sua identidade, é a minha identidade. Essa é a nossa identidade, Rubian. Nós pertencemos a Deus. E o que nós precisamos fazer, irmãos, é ouvir as instruções do nosso Pai. Nós vivemos um tempo de decadência no que diz respeito aos filhos ouvirem a orientação dos pais. Sim, estou falando de natureza da família. Parece que o que os pais falam não tem valor. Parece que aquilo que os pais falam é para punir. Escuta, você que é filho aqui. Agora o que acontece, irmãos? Essa realidade cultural desse tempo que nós vivemos hoje, de que os filhos desonrando os pais, nós trazemos isso para a nossa vida espiritual. Nós trazemos isso para dentro da igreja. Que nós pertencemos a Cristo, nós somos filhos de Deus. Irmãos, mas nós não damos ouvidos às suas orientações. E isso não é legal. Isso não é bom. Isso não é bom. Todas as vezes, irmãos, que nós fecharmos os nossos ouvidos a Deus, nós estamos fadados a uma pergunta posterior que certamente Deus fará para nós. Adão, aonde você está? Porque quando nós não ouvimos a Deus, nós ouvimos, irmãos, a nossa carne, que muitas vezes é regida, pasme, pelo diabo. Se nós não ouvimos a voz do nosso Pai, nós ouvimos a voz de alguém que quer se fazer de autoridade sobre as nossas vidas. Que é quem? O inimigo das nossas almas. Mas eu nunca ouvi o diabo, pastor. Quando você ouve os seus desejos carnais, você já está sendo guiado por ele. E nem percebeu. Quando nós seguimos os nossos desejos carnais e humanos, é o que nós lemos aqui, a nossa natureza humana, irmãos, nós já estamos sendo guiados por eles e nem percebemos. Sabe por quê? Porque a gente cria uma realidade de que
Ouvir o diabo é ouvir uma voz. Um chifre, um garfo. Não, irmão, se a gente escutar um diabo desse, a gente sai correndo. Mas ele vem sutil, com a voz parecida com a voz do Pai. Agora nós precisamos nos posicionar e saber que nós pertencemos a Cristo, irmãos. Nós somos filhos do Altíssimo e isso ninguém pode roubar de nós. Isso ninguém pode roubar de você. Só você que pode entregar isso na mão do diabo, irmãos, mas ele não pode roubar isso de você. Ele não tem autoridade para roubar a sua identidade, irmãos. Nós que temos a autoridade de abandonar essa posição de filhos. Quem está me entendendo aqui? Então, o terceiro ponto é nós pertencemos a Cristo. Vou repetir, primeiro ponto, o diabo te acusa, mas Deus não te condena. Segundo ponto, Deus nos deu autoridade para dominarmos a natureza humana. Terceiro ponto, nós pertencemos a Cristo. Quarto, fomos chamados para a glória de Deus. Nós fomos chamados para a glória de Deus, irmãos. E isso o mundo não pode nos oferecer jamais. O mundo pode nos oferecer, a nossa natureza humana pode nos oferecer prazer momentâneo, pode nos oferecer bens, pode nos oferecer autoridade humana, tantas outras coisas. Mas a glória de Deus Ele não tem para nos oferecer. A nossa natureza não vai oferecer. No versículo 26 assim, no versículo 18, diz assim: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Está sofrendo, irmão? Pensa numa área da sua vida que você está sofrendo agora. A vida é assim, irmãos. A vida é feita desses sofrimentos. Não acho que você foi escolhido para sofrer, não, irmãos. É que a vida é sofrida mesmo. É que quando nós estamos envolvidos nos nossos sofrimentos, a gente acha que só a gente sofre. Quando a gente está envolvido em algum problema, pela primeira vez ou de novo, você acha que o problema é com você. Às vezes sim, tem problemas de caráter, problemas que às vezes a gente precisa realmente mudar em nós. Mas às vezes dá a impressão que, que nem a pessoa fala, meu, parece que eu tenho o dedo podre. Mas não é, irmãos. Dia desse eu estava conversando com um empresário grande. E ele me dizia, Léo, você está feio. Precisei ir atrás de recursos fora. Esse ano eu só perdi dinheiro. Aí você olha, às vezes, você fala, puxa, a vida está tão difícil para mim, por que eu não consigo? Não é, irmão. A vida é sofrida mesmo. Às vezes você olha para falar, eu vou abandonar meu casamento, porque essa mulher, irmão, você só vai trocar de problema. Ah, porque esse cara, porque eu não aguento mais ele, irmão, o outro, irmã, o outro vai ser do mesmo jeito. Por que muitos casamentos acabam no adultério? Porque a pessoa vai viver um momento com aquela outra pessoa. Eu já vivi isso dentro da minha família, dentro da minha casa, com os meus irmãos. E acha que se
se ele abandonar aquela esposa problemática e se casar com uma amante maravilhosa, ela vai ser maravilhosa. Quando ele casa, ela vira problemática. Então, irmãos, o problema não é o problema, é como nós enfrentamos os problemas. E sofrimento, irmãos, serve para quê? Escute, o sofrimento nos prepara e nos habilita para vivermos a glória de Deus. É o que considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado à glória de Deus futura. Irmãos, nós não fomos escolhidos para viver isso aqui. E isso deveria encher o nosso coração de alegria. Esse breve e momentânea tribulação, irmãos, ela vai passar. Por quê? Porque, Márcio, tem uma glória de Deus que nos aguarda. Sim, irmãos. E sabe que nós precisamos colocar os nossos olhos na glória de Deus. Sabe, irmãos, que nós precisamos colocar os olhos na glória de Deus. Tira os olhos, irmãos, das más notícias. Tira os olhos do sofrimento. Tira os olhos da angústia. Eu sei que é difícil, irmãos, mas coloca os olhos em Cristo. Faça da sua casa um templo, irmão. Não espere o domingo, não espere a quinta-feira para você vir para o templo, não. Faça da sua casa um templo. E aí você vai ver a glória de Deus lá na sua casa. Sua casa não é um octógono de luta, não é. Não pode ser, não deixe esse ambiente do seu lar virar isso. A Karina ministrou aqui, irmãos, com muita autoridade. Muitas pessoas têm casa, mas jamais entraram no lar. Não, irmão, põe o diabo para correr da sua casa. Por quê? Porque Deus te separou e te escolheu para viver a glória dele. É uma glória vindoura, sim, mas nós podemos viver o céu na terra hoje. Quando nós, agora aqui, antes de começar o culto, colocaram ali o louvor do Pai Nosso. Foi, não foi? E o que o Pai Nosso ensina? Irmãos, isso me deu uma nostalgia, esse louvor, quando eu estava ali orando. Em relação à palavra, me deu uma... Que venha o teu reino, aqui na terra, como no céu. Escute, Deus te chamou para viver a glória dele. Será que a gente consegue mensurar o que é a glória de Deus, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa, não deixe os sofrimentos te sabotar e roubar a glória de Deus. Não deixe o sofrimento te sabotar e roubar a glória que Deus tem para você. Porque é isso que muitas vezes o sofrimento tenta nos roubar, irmãos, da glória que Deus tem preparado para nós. Por quê? Porque nós somos, como indivíduos, muito focais. Focamos num problema, focamos num sofrimento, focamos numa situação, irmãos. E há um momento da nossa vida que o salmista ensina isso para a gente de forma tão gloriosa, irmãos. Que ele fala assim, olho para o monte. De onde virá o meu socorro? Irmão, o que ele está dizendo? Ele está cercado de problemas. Ele está cercado de ataques. Agora, se ele focar nos problemas. Irmão, deixa eu falar para você, por mais que às vezes a gente foque em resolver os problemas, é muito fácil nós não conseguirmos resolver, porque os nossos olhos ficam no olho do furacão. E o que o salmista está dizendo? Parece que estou cercado. Mas eu olho para os montes
E eu vejo que eu estou guardado por ti. Eu vejo que o Senhor é o dono da minha vida, é o dono da minha casa, eu pertenço a Cristo. E à medida que eu tiro os olhos dos problemas, eu tiro os olhos do sofrimento, eu coloco os olhos na glória de Deus, irmãos, eu passo a enxergar da forma divina. Deixa eu falar uma coisa, Deus quer nos fazer enxergar de uma forma divina. Então eu vivo para a glória de Deus, irmãos. A minha vida é para a glória de Deus. Eu vivo em prol da glória de Deus. Um dia, pastora Margarete, eu vou experimentar a glória de Deus. Sabe por quê? Porque eu vivo para isso. Eu vivo para a glória de Deus. O fim da minha vida é a glória de Deus. O fim da minha vida não é o enriquecimento, não é sair dos problemas, não é abandonar, não, irmãos. O fim da minha vida é viver a glória de Deus. Se os sofrimentos me conduzir para a glória de Deus, irmãos, vai valer a pena cada um deles. O conforto, irmãos, o comodismo não nos conduz à glória de Deus. Nunca foi assim, irmãos. Jesus disse para os discípulos, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu preciso compartilhar algo com vocês. O que? No mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, tem de bom ânimo. No final haverá uma glória. No final haverá uma glória. Ontem, nós estávamos no velório de uma pessoa que foi muito importante na nossa fé, foi muito importante na construção da nossa família. A mãe dos nossos antigos pastores faleceu. E nós fomos até lá prestar nossos sentimentos a eles. E conheço a história daquela família, irmãos. História muito sofrida mesmo. E houve um momento, irmãos, porque assim tem que ser velório de crente. Começou um louvor, irmãos. Te agradeço, Deus. Te agradeço. Por quê, irmãos? Porque eu fiquei ouvindo as palavras dele dizendo, olha, minha mãe nunca subiu num altar, mas ganhou muitas vidas para Jesus. E é verdade, eu conheci a Dona Rosário, assim, uma pessoa que a gente pertenceu à família deles. E aí eu vendo aquele velório e vendo aquele louvor, irmãos, as pessoas não entendem, enterro de crente, como pode pessoas sorrir no enterro de crente? Como pode louvar no enterro de crente? Porque ali é só carne, irmão, voltando para o pó. Certamente, irmãos, a Dona Rosária agora está vivendo aquilo que nós esperamos, a glória de Deus. A glória de Deus. Ninguém quer morrer, eu não quero morrer, irmãos. Eu quero ver o casamento da minha filha, eu quero ver os meus netos. Quero ver o Léo casar. Deus me dê saúde para isso. Mas a glória de Deus tem que ser o nosso anseio todos os dias. Nós fomos escolhidos para a glória de Deus. Nós fomos chamados para isso. Quinto ponto. Deus te ajuda nas fraquezas. Lembra do tema? Está aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 26 diz assim: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podemos expressar em palavras. Escute, Deus não ajuda os fortes, Ele sustenta os fracos.
Porque, irmãos, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Sabe como você fala, eu não consigo orar, porque eu não sei nem o que orar, pastor. Eu estou fraco para orar, pastor. Eu não tenho forças para orar. Eu me sinto fraco espiritualmente. E nós vamos passar por momentos assim, irmãos. Não adianta a gente achar que não. Todos nós passaremos por isso. Seja uma criança, seja o pastor da igreja. Todos nós vamos passar por dias que eu não sei nem orar como que eu deveria. O que eu te oro? Deus me livra do problema. Deus me ensina no problema. O que eu oro? Deus entra com justiça contra os meus inimigos. Ou ora pelo abençoa meu. Eu não sei o que orar, pastor. Eu estou fraco, pastor. É nesse momento, irmãos, que você vai receber a ajuda do Espírito Santo. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, irmãos, Deus não ajuda os fortes, Ele sustenta os fracos. Por quê, irmãos? Porque os fortes, entre aspas, eles não precisam de Deus. Eles são bons o suficiente. Eles são soberbos, eles são arrogantes. Eles confiam em si mesmos e se garantem nas suas próprias experiências humanas. A palavra de Deus já dizia, diga ao forte, eu sou fraco. Diga ao fraco, eu sou forte. Então escute, irmãos. Os fortes, entre aspas, não precisam de Deus. Eles já são bons o suficiente. Isso, irmãos, é movido por uma soberba no nosso coração, uma arrogância interna. Por quê? Porque nós passamos a confiar em nós mesmos. E ontem aqui no Discipulado de Homens nós ouvimos, maldito o homem que confia no próprio homem e que faz do seu braço forte. E essa, irmãos, eu já falei, eu vou falar porque talvez você nunca tenha escutado isso de mim. Esse versículo é um versículo muito mal usado na igreja. Geralmente, quando alguém se decepciona com alguém, fala, tá vendo? Está escrito, maldito homem que confia no outro homem. Não está escrito isso. Nunca teve escrito isso. Esse versículo está falando de maldito homem que confia em si mesmo. E faz da sua força o seu braço forte. Então, irmãos, nós não podemos depender de nós mesmos, irmãos. Por quê? Porque se nós fizermos, nós não estamos permitindo que o Senhor faça. Deus nos ajuda em nossas fraquezas. Se você estiver fraco, permaneça na presença de Deus, porque Ele vai te ajudar. Se você estiver fraco, irmão, hoje, eu só tenho uma coisa para te dizer, permaneça na presença. Permaneça na presença. Não se julgue, não se auto-julgue. Não faça um auto-julgamento. Por quê? Porque esse auto-julgamento vai colocar você em condenação. Se você está fraco, é a hora que você precisa de Deus. E posso te dizer, Ele está disponível para os fracos. Ele está disponível para você no momento da sua fraqueza. Sabe o que você precisa é reconhecer, Senhor, eu não consigo. Senhor, cansei de tentar. Cansei de tentar me mudar. Cansei de tentar mudar os outros. Chamar o pessoal dessa empresa que fez esse negócio aqui. Moiou.
Pode ficar tranquilo que não cai não, irmão. E se cair não machuca, que é isopor. Jesus. Não, pode deixar aberto, deixa aberto. Deus está bradando aqui nesse lugar. Permaneça na presença, meu irmão. Assuma que você não está bem, assuma que você está fraco. Assuma que você espiritualmente não está bem. E se você não estiver passando por esse momento, desconsidere esse tópico. Se você estiver bem, firme, forte, desconsidere, irmãos. Permaneça forte. Permaneça firme. 6º ponto. Deus faz tudo cooperar para o seu bem. Deus faz tudo cooperar para o nosso bem. E sabemos, versículo 28, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus é especialista, Lu, em transformar tragédia em vitória. Deus é especialista em transformar a tragédia em vitória. Sabe qual que é o nosso papel nisso tudo? Amar a Deus e andar no seu propósito. Diga assim, amar a Deus e andar no seu propósito. Esse é o nosso papel na situação, irmãos. Por quê? Porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E isso, irmãos, eu vejo que aquele que ama a Deus é aquele que tem um coração submisso a Deus. E todas as coisas são todas as coisas, irmãos, ainda que você tenha se enfiado num buraco. Se você reconhecer, se você se arrepender, irmãos, essa tragédia, esse momento vai cooperar para o seu bem. Por quê, irmãos? Porque em toda situação Deus faz virar uma escola para nós. Todas as situações que nós tivermos com o coração voltado no Senhor, vira uma escola para nós, vira uma faculdade da vida. Não despreze, não condene o momento que você está vivendo. Aprenda com Ele. Por quê? Porque Deus ele pode te ensinar no meio desse caos. Deus pode te ensinar no meio dessa situação. Deus ele quer nos ensinar, irmãos, em todo momento. Então ele é especialista em pegar a situação que nós estejamos vivendo, que estamos passando, ou que talvez você esteja passando, ainda que ruim ou a boa também, irmãos, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Aprenda de Deus quando vai tudo bem, e aprenda de Deus quando não vai tudo bem. A vida é uma escola, irmãos, para nós. Nós vamos aprender ou com Deus ou com o diabo. Eu prefiro aprender com Deus. Eu prefiro aprender com Deus. Por quê? Porque a escola do diabo é mentirosa, é enganosa, é fantasiosa, é temporal, é passageira, é ilusória. Não dá, irmãos, para ganhar dinheiro, ficar apertando o botão assim, ó. É mentira. É mentira do diabo para te roubar. Como que eu vou ganhar dinheiro, pastor? Do jeito que Deus falou. Acorda cedo e do suor do teu trabalho comerás o teu pão. Aleluia. Eu gosto de trabalhar, sabia, irmãos? Tem gente que fala, eu não gosto. Você não gosta, você está fora da vontade de Deus. Eu gosto de trabalhar. Eu me sinto útil trabalhando. Eu me sinto útil. Eu gosto de trabalhar, irmãos. Não gosto de trabalhar demais, que aí também está fora da vontade de Deus. Mas trabalhar é bom, dignifica o ser humano. Então, meu irmão, em qual escola você vai querer aprender nessa vida? Aprenda com a escola de Deus,
Porque Ele vai fazer tudo cooperar para o seu bem. Tudo cooperar para o seu bem. Ele é especialista em transformar a tragédia em vitória. Quem foi chamado por Deus não vive por momento, vive por propósito. Quem foi chamado por Deus não vive por momento, vive por propósito. O momento acaba. O momento pode ser apenas uma cena de dramaturgia. É um momento. Você se preparou para aquele momento. Você foi naquele momento. Você vestiu aquela roupa para aquele momento. Você se alegrou naquele momento. Mas aquele momento vai passar. E o que vai ficar? O propósito. O propósito do momento. Estávamos num casamento, tudo lindo, maravilhoso. Felipe estava bonito. Depois virou meia-noite. Estou brincando. E aquilo foi um momento, foi bom. Mas aquilo não é o casamento. O casamento é o propósito daquele momento. Eu já vi pessoas viver um momento como aquele e um mês depois está divorciado. E casou de novo. E um mês depois separou de novo. Verdade, irmão. Mas os dois momentos foram maravilhosos. De verdade, foi ou não foi? Os dois momentos foram maravilhosos. Lindos. Né? Você sabe. E o propósito? Então, irmãos, quem é chamado por Deus, quem aprende com Deus, não vive por momento, vive por propósito. Deus vai fazer, se você o ama, tudo cooperar para o bem da sua vida. Sétimo e último. Nada pode te separar do amor de Cristo. Irmãos, entenda essa palavra hoje como um reposicionamento e como uma reconfiguração da sua fé. Obrigado, Jesus. Romanos 8, 35 ao 39, diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria, perigo ou ameaças de morte? O crente vai passar por essas coisas? Sim. A gente vive aqui. Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, diz assim, apesar de tudo isso. Pensa na sua vida e diz, apesar de tudo isso. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Apesar de tudo isso, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido, ou seja, estou convicto que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Aí sim eu formo tudo isso, aí sim eu penso em tudo isso que nós lemos aqui agora e digo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós, meu irmão?
Irmão, nós temos um Deus que é o nosso sustento, que é o nosso Pai, que é a nossa rocha, que é a nossa pedra angular. Nós temos um Deus que nos sustenta nos dias bons e nos dias maus. Tudo vem pelas mãos dele, irmãos. E esse é um Deus que é por nós. E nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Cristo, irmão. Então não diga, nunca diga, ou melhor, não diga nunca mais. Cadê Deus? Porque eu estou passando por esse tempo. Não, Ele está aí. É Ele que te mantém de pé. Não diga, cadê o Senhor em meio a tudo isso? Louve a Deus em meio a tudo isso. Louve ao Senhor em toda e qualquer situação. Por quê? Porque se Deus é por nós, recebe isso sobre a sua vida hoje, meu irmão. Recebe isso sobre a sua vida hoje. Recebe isso sobre a sua vida hoje. Nada pode te separar do amor de Cristo. Ele morreu por você. Então o que nós precisamos, irmãos, amar a Deus e seguir os seus conselhos. Amar a Deus e seguir as suas orientações. Adão, o que você está fazendo aí? Essa pergunta precisa ecoar hoje, te trazer para perto. Adão, o que você está fazendo aí? Sai desse lugar e vem para perto de mim, Adão. Precisamos restaurar a nossa convicção em Deus. Quem você é em Deus. Sim. Nós precisamos restaurar isso na nossa vida. É o momento de você se reposicionar na sua identidade em Deus. Se reposicione em Deus. Dê uma escapulida, volta. Volta para a sua identidade de filho de Deus. Ele vai te ajudar nesse momento que talvez você esteja passando por uma fraqueza. Ele vai te ajudar. Você tem autoridade, você tem autonomia para ser guiado e dirigido pelo Espírito de Deus. Você pode viver isso, você pertence a Cristo, meu irmão. Você pertence a Cristo, minha irmã. Sua família é de Cristo, meu irmão. Se posiciona nisso. Não deixe o inimigo te tirar da sua identidade. Não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso precisa te empoderar. Te empoderar em humildade, mas isso precisa te empoderar. Você precisa acordar todos os dias sabendo que Deus é por você. Que Deus é pela sua família. Nós precisamos sair daqui nessa manhã rugindo como um leão. Reposicionados na nossa identidade. Com a nossa fé reconfigurada. A sua fé não depende de ocasiões. A sua fé te mantém em pé diante das ocasiões. Reconfigura a sua fé hoje. Porque
Porque você pode saber que tudo vai cooperar para o seu bem. Tudo vai cooperar para o seu bem. Se mantenha na posição, ainda que o telhado estiver caindo. Eu não ia fazer isso, mas eu quero finalizar. Pode se colocar em pé, meu irmão. Eu quero ler o que nós temos declarado na nossa casa nesses dias. Eu quero que você preste atenção nessa leitura. Abre no Salmo 91, por favor. Quero que você preste atenção nessa leitura. Eu quero que você preste atenção nisso. Todas as madrugadas nós temos declarado isso sobre a nossa casa. Nós temos declarado essa realidade espiritual dentro do nosso lar. Olha o que diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus, e nele eu confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade, armadura e proteção. Não tenha medo dos temores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema da praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como serão castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará aos seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eles o sustentarão com a mão, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará em leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpente debaixo dos seus pés. Agora escute, o Senhor diz, livrarei aquele que me ama. Ah, você não entendeu? O Senhor diz, livrarei aquele que me ama. Protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar a mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu os resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Receba isso sobre a sua casa, meu irmão. Essa é uma realidade espiritual para aquele que se refugia no Senhor. Aquele que faz do Senhor o seu abrigo. O que eu faço, pastor?
esconda nele. Se abriga nele. Faz dele o seu abrigo. Faz dele a sua proteção. Faz dele o seu escudo. Clama a ele. E ele te responderá. Ele te sustentará nos dias de dificuldade. Ele está contigo todos os dias da sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nos colocamos diante da tua presença, Pai. E eu clamo a ti nessa manhã que o Senhor nos ajude a confiar em ti, a confiar no Senhor. Sabemos que tu podes todas as coisas e que nenhum dos teus planos serão frustrados. Ah, Jesus, confiamos na tua palavra. E nós cremos que o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ah, Senhor, nós tiramos os nossos ouvidos agora das acusações do diabo e colocamos os nossos olhos em ti, que nos chama para perto do Senhor. E, Senhor, e peço que o Senhor venha ter o socorro bem presente na hora da angústia. Eu peço, Deus, que o Senhor possa, Pai, agir, Deus, com proteção na vida dos seus filhos.